E aí, pessoal, tudo bem? Esse vai ser mais um vídeo da playlist Inglês para Rafaela. Eu queria estar trabalhando muito mais ativamente nessa playlist do que eu tô, mas a Rafaela está num período de transição aí de um emprego para o outro e não tá fácil a gente ficar pensando nisso agora que ela tá mexendo com uma das coisas mais basais assim da nossa vida, que é o nosso emprego. Ahn, Isso talvez sirva para vocês, mas aí eu vou falar em segunda pessoa aqui porque é mais confortável, porque eu consigo visualizar um público-alvo e aí ou você tá no mesmo público que ela ou não. Vamos torcer para que sim. Uh, Rafaela, eu tava conversando com a irmã com a minha cunhada, né? E ela tava falando sobre medo. E é uma merda quando você tem medo de alguma coisa. E aí eu lembrei. E aí eu comecei a dar uns conselhos pra ela. E aí eu lembrei muito da nossa conversa. Porque quando a gente conversou sobre como seriam nossas aulas, eu falei, eu posso até bancar o psicólogo, o psicanalista charlatão e ficar te dando os conselhos de coach trambiqueiro, charlatão. Por quê? Porque eu não estudei, eu não tenho embasamento para isso. E assim, e aí eu fiz uma brincadeira com você. Eu falei, você pode até sair com os problemas psicológicos 10 vezes piores do que você tinha quando você chegou, mas que a gente vai falar dos seus problemas em inglês, a gente vai falar. E você deu risada pra caramba e é verdade. E eu não tô aqui pra te ensinar como lidar com medo, mas o que me ajudou muito a vencer os meus foi me aproximar deles e me acostumar com a proximidade deles. Não estou dizendo que se você tem medo de leão, você tem que entrar numa jaula de leão. Não é ser burro. Mas é não ter medo de refletir a respeito daquilo e não ter medo de ter contato com aquilo. Porque quando você vai tendo muito contato, você também vai criando familiaridade. Muito tempo depois, eu descobri esse livro que eu tô lendo agora. Minha leitura do livro está agora em 20%, então eu estou no comecinho dele. Eu acho que deveria ser leitura obrigatória nas escolas. Eu acho que as escolas deveriam ensinar isso. E tem muita coisa nesse livro que é muito boa para a nossa vida inteira, mas em especial essa daqui, ela é espetacular para o estudo de idiomas. Para o medo que você tem do inglês. E como que era esse resultado aqui? Como que era esse estudo? Esse estudo ele foi feito a respeito do prazer do conforto cognitivo. E eu não vou ficar explicando isso daqui, se você quiser você pausa e lê. Mas basicamente estava rolando um experimento e no jornal da universidade eles começaram, sem explicação, a colocar lá umas palavras turcas, que soavam turcas. Não necessariamente elas existiam. E então o cara que pegava o jornal para saber a fofoca da universidade, ele era obrigado a olhar umas coisas que ele não entendia o que era e não entendia quem tinha patrocinado, bancado, por que aquelas palavras estavam ali. E olha que engraçado, uma das palavras era mostrada apenas uma vez e outras apareciam 2, 5, 10, em 25 ocasiões esperadas. Ou seja, a incidência dessas palavras às vezes era X, às vezes era 2, 5, 10, 25x. E eles todo dia abriam o jornal e todo dia encontravam essas palavras. E turco é engraçado porque para nossa cultura ocidental, a Turquia está associada a quê? A Islã, a muçulmanos, a terroristas talvez, a pessoas com turbantes, a homens-bomba, todo preconceito que você pode imaginar está associado com esse tipo de vocabulário. E causa um certo desconforto cognitivo você abrir o jornal e encontrar essas palavras. E aí o que aconteceu? Quando o experimento terminou, ao longo de determinado tempo, eles deram uma lista para as pessoas e falaram assim: escolhe aqui quais palavras você acha que são ameaçadoras e quais palavras você acha que são de boas. E aí qual foi a descoberta? Qual foi a descoberta? Os resultados foram as palavras que foram apresentadas com maior frequência receberam classificações muito mais favoráveis do que as palavras que foram apresentadas apenas uma ou duas vezes. Favoráveis em relação a quê? A risco. O que isso tem a ver com o seu medo de inglês? Seu medo de inglês tem a ver com tudo aquilo que eu não consigo tratar porque eu não sou da área de saúde. Mas assim como quando era criança, eu tinha medo de barata porque fui induzido a isso, porque eu era aterrorizado
de maneira muito, muito questionável aí. Mas o que me fez perder o medo de barata foi prender uma num copo de vidro e ficar olhando para ela durante muito tempo. E dizendo pra mim mesmo que ela não conseguiria me machucar. Eu não tô falando que você deva entrar na jaula do leão, de novo. A gente não tá falando que ninguém deva buscar superação acima de tudo, sendo irracional ao ponto de ter um infarto e morrer. Não é isso. Mas é que se o inglês te trava, você deveria ter aversão a essa trava e não ao inglês. Então você deveria ter aversão ao travar toda vez que você vê inglês na sua frente. E por que faz isso? Porque você não tem familiaridade. Então, olha que engraçado. A familiaridade pode estar te causando medo e pode estar servindo de gatilho. Aliás, as palavras em inglês, elas podem estar te causando medo, te remetendo a coisas agradáveis e acionando um determinado gatilho. E o que você faz com isso? Você deixa algumas palavras em inglês ali. Literalmente, você deixa algumas palavras em inglês ali porque você só precisa se acostumar a conviver com elas. Você precisa dessa exposição para que elas deixem de ser ameaçadoras para você. E eu acho que isso vale para tudo, porque a gente tende a querer se afastar daquilo que a gente não gosta, a gente tende a se afastar daquilo que a gente tem medo. Olha o nosso povo brasileiro. Nosso povo brasileiro não é um povo convencido por um político de que o outro vai causar tudo que ele tem mais medo na vida dele e falando assim, eu vou manter o medo afastado, vem aqui, vota em mim que a gente não vai virar Venezuela, vota em mim que você não vai passar fome, vota em mim que você não vai ser linchado por você ser tal coisa. E as pessoas, elas têm tanto medo disso acontecer de fato que elas delegam qualquer coisa. Sim, eu virei uma vitrola, eu não paro de repetir isso o tempo inteiro, não importa qual seja o assunto, o motivo, né, sobre o que a gente esteja falando. Mas o medo do inglês que te remete à sua própria identidade, sobre a sua história, tudo isso está fazendo com que você trave. E aí o que você faz? Não é um momento de superação em que você vai se forçar a falar inglês o dia inteiro. Não é um momento de superação em que você vai se forçar a ler um livro inteiro de inglês. Mas é atacar o mal-estar que a presença do inglês te causa. Como que você faz isso? Incluindo ele na sua vida. Não com o objetivo de dominá-lo completamente, mas no sentido de conseguir conviver com ele. E aí quando você vai olhando para o inglês o tempo inteiro, o que você faz? Você se acostuma com a presença dele, você aumenta a tolerância a ele e diminui a aversão a ele e vai querer e vai começar a se sentir desafiado. Do mesmo jeito, eu parei de fazer aula de chinês por 2 meses e agora eu voltei, né? E durante 2 meses, o que eu fiquei fazendo? Eu fiquei escutando YouTube chinês, sem entender 10% do que eles diziam. Por que isso foi tão importante para mim? Porque toda vez que eu perguntava como que se dizia alguma coisa, vinha uma fonética, vinha o som de uma palavra que era tão desconfortável, mas tão desconfortável para mim que eu não queria escutar. E ela era tão parecida com a outra que eu tinha escutado antes, que eu falava, isso para mim não faz a menor diferença. E não faz o menor sentido que seja assim. Então o que eu fiz? Eu fiquei 2 meses escutando intensamente vídeos de YouTube chinês, fazendo o que? Me acostumando a pequenas diferenças, nuances de som, e entendendo como é que eles pronunciavam determinados sons, capturando essas diferenças e me familiarizando com o idioma. Então agora quando eu faço aula de chinês, escuto um monte de palavras em chinês e elas não fazem sentido como eu gostaria dentro do meu cérebro, pelo menos eu não sinto aquele mal-estar que eu senti 2 meses atrás. Estou perto da fluência do chinês, Deus me livre. Infelizmente não, vai demorar muito, muito. Mas eu quebrei a resistência e eu consigo que a minha professora fique falando chinês o tempo inteiro. E ao invés de querer me esconder, ao invés de querer terminar a aula mais cedo, ao invés de querer sair correndo, o que eu faço? Eu falo, repete a outra, porque eu quero comparar com essa. Né? E como que diz isso? Porque parece tanto com essa palavra que você falou agora. E aí você vai criando familiaridade. Essa familiaridade vai permitindo que você fique por perto mais tempo. E quanto mais tempo você ficar no seu rio com a canequinha, lembra, você não precisa beber água toda do rio. Quanto mais vezes você for lá e quanto mais tempo você ficar ali dentro, mais você vai matar sua sede. Com o inglês é assim também. Quanto mais contato você tiver, mais você vai conseguir absorver, mais você vai conseguir reter conhecimento para você. Pense a respeito disso, depois você me fala o que você acha. E eu preciso que você interaja comigo para poder fazer os vídeos para você e colocar aqui no canal. Espero que seja útil. Grande abraço.